boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um episódio, a Gestão na Veia. Eu hoje com a Tati, né, Tati? Isso. A Tati agora não tá faltando mais, né, não? Não, agora eu tô vendo. Como eu sempre falo, eu gosto de falar, todos os nossos convidados, eles são escolhidos a dedos, pois são pessoas que, de certa forma, a gente admira, a gente acompanha o trabalho e vem fazer um bate-papo com a gente. Estou aqui hoje com a Bia Bogossian. Bia, muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite, a gente fica muito feliz. Obrigada, Bia. Eu que agradeço, Josué e Tati, parabéns pelo trabalho, acho tão importante podcasts com qualidade como o de vocês, então vide o histórico já dos entrevistados, né, então parabéns pelo trabalho e obrigada, fico honrada de estar aqui para esse bate-papo com vocês, animada. Isso, somos dois, né? Vambora? Então, vambora pra cima? Vambora. Vambora, sempre começa comigo, eu adoro história, eu acho que história conecta, né, então fala um pouquinho de você, Bia, a gente já sabe, né, que você é jornalista, mas sim, da sua formação, um pouquinho da Bia, lá do pessoal, sem ser a Bia política, a Bia pessoal, até para as pessoas também que não te conhecem, para te conhecer também. Sim. O difícil é separar a Bia política da Bia pessoal. Né? Acho que eu sempre fui tão política a minha vida toda e que é difícil separar, mas... bom, eu sou jornalista de formação, mestre em administração pública, acho importante até falar sobre a minha formação, porque eu defendo muito uma coisa que eu acho que é muito importante, infelizmente ainda rara na política, que é a capacitação, o preparo para ocupar os espaços políticos, né? A gente vê um histórico de tantos políticos medíocres e um histórico no Brasil de corrupção, de politicagem, de populismo barato, né? E não de elaborações de políticas públicas consistentes, pensando a longo prazo, não numa política eleitoral só que você mira reverter aquela política em votos só para o próximo ciclo eleitoral. Então, para a gente poder mudar isso a longo prazo, eu acho que a gente precisa, primeiro de tudo, eleger pessoas preparadas, né? Pessoas do bem e preparadas, né? Que eu acho que é um combo de preparo com honestidade, assim. Não basta também a competência, a qualidade, que a gente já viu muito político usando sua competência para o mal. Mas quando a gente une essas características, a tendência é que a política seja muito transformadora, né? Mas olha, eu já falando de política e não falando de mim. Não. Mas eu sou tririense e carioca ao mesmo tempo, porque eu fui nascer no Rio, mas voltei, minha vida toda foi em 3 Rios. Até a faculdade, quando eu fui para lá fazer o jornalismo. Voltei. Você fez jornalismo lá no na Rio? PUC, no Rio. Na PUC. Foi o período que eu morei lá, uns 5 anos, assim. E aí voltei para cá logo quando eu estava me formando, em 2020, que foi quando eu me candidatei. Então, eu estava um tempo fora e voltei justamente para ser candidata. Eu fui eleita vereadora ainda me formando na faculdade, com 23 anos. Então, quando você retornou para 3 Rios, você já se candidatou? Fui eleita, e já foi eleita. Eu me candidatei já em 2016, minha primeira. Essa agora de prefeita foi minha 4ª candidatura. Eu sou novinha, mas eu tô cascuda já. E aí, em 2016, eu vim com 19 anos já, minha primeira candidatura, mais para ocupar o espaço. Eu sabia que eu não ia ganhar, sabe? Era uma campanha que eu sabia que era muito mais sobre gerar debate, ocupar esse espaço que, historicamente, na nossa cidade era ocupado por homens só, né? A gente nunca teve uma mulher prefeita e a gente estava sem ter uma mulher vereadora há 74 anos, até 2020. Então, em 2016, eu vim já para ocupar esse espaço, gerar esse debate, trazer conscientização sobre o tema. E aí, fiz 200 votos, gastando R$200 na campanha. Então, foi uma campanha muito barata. E aí, R$1 por voto. R$1 por voto. E aí, em 2020, foi quando eu voltei para a cidade e voltei com tudo. Aí vim candidata na campanha mais estruturada, já mais madura também, mesmo ainda bem novinha. E aí foi quando foi mais votada, depois de 74 anos sem nenhuma mulher vereadora na cidade, com mais 3 vereadoras. Então foi uma eleição histórica, assim, para a cidade, não é para mim. Tipo, foi para um símbolo de representatividade que eu acho que 3 Rios precisava mostrar, né, marcar esse avanço, assim. E aí, desde então, eu voltei e eu acho que, para falar de mim, assim, eu sempre, como eu disse, tenho muita dificuldade de desvencilhar, mas além disso, sou filha da Isabela e do Maurício, né? Minha mãe é jornalista, assim como eu. Meu pai já é mais do ramo da engenharia, família mais das exatas, aí que nem você, que eu acho uma loucura. Não consigo me imaginar. Eu acho que quem faz contabilidade, eu admiro. Porque eu penso assim, caraca, mas eu vou fazer contabilidade. Cara, tem que ter um dom. Eu acho que é uma profissão tão desafiadora e tensa. Eu amo tanto, tá aqui o caduceu da contabilidade na pele. É o símbolo da contabilidade. Que legal. Eu falo com ele, tem que ser estudado. Ele tem. Eu falo com ele, dá uma empresa, ele adora. Pega uma empresa sua, cheia de
problema. Aham. Dá na mão dele que ele É. desembola, ele gosta. Ele Buscar esse gosta. procura pra resolver problemas. Que Então, legal. Eu tivesse gosto problema, de eu procurava. resolver problema também, mas não pela perspectiva contábil. Né? Exato, você gosta de social. Exatamente. Exatamente. Uma Agora, assim, loucura. você tá falando da política. Na faculdade, você já tinha esse veio? É isso que eu ia perguntar. Já. Já. Eu fui de Não só na DCE, né? faculdade, Diretório né? Central. Desde a escolinha, eu acho que É. já é da vem na pessoa. veia. Então, eu comecei... e não é, porque até curioso, minha mãe é jornalista política, então eu cresci aqui na prefeitura, mas nunca incentivada a ser política. Tipo, minha mãe é jornalista, sabe? Então, ela nunca imaginou, assim, quando eu falei de me candidatar, meus pais tomaram um susto no início, ficaram assim, que? Tá doido? Mas depois foram vendo que era um propósito, que era o que eu gostava, eu seria feliz assim, e enfim, que há espaço para boa política também no Verdade, Brasil, né? Verdade. Que acho que é natural também, qualquer pai, as pessoas se preocuparem com quem queira entrar na política, né? Mas, o que era a pergunta mesmo? Esqueci. De você. Não, foi o José que fez agora. Foi se na faculdade ou no colégio, você lembrei, já não. tinha essa... Então, quando eu comecei a frequentar as sessões na Câmara aqui, eu tinha 16 anos. Sim. E aí eu falei, bom, eu tirei o título de eleitora, né? E eu acho que assim, que nem às vezes a pessoa que é doida pra dirigir, que eu também era, 18 anos eu fui correndo tirar, né, cadeira de motorista, CNH, mas com 16 eu fui tirar um título de eleitora, correndo, que era doida pra votar. E aí eu falei, bom, eu preciso ver quem me representa. E aí eu comecei a frequentar as sessões da Câmara, para tipo, ver o que era discutido, a pensar aqui e acompanhar a política local. E aí eu levava os temas que estavam sendo debatidos na Câmara para colégio, na época eu estava aqui no Colégio Rui Barbosa, e começava essa participação, assim, mais já política, desde a época do colégio. Comecei num movimento de incentivo aos grêmios estudantis na cidade, porque legal. A gente não tem muito grêmio, isso é um problema até hoje. Tem uma frustração minha, porque acho que a gente segue buscando incentivar mais, mas segue tendo muito fraco, pouco grêmio. Né? É um movimento mais fraco. Eu vejo escolas assim no Rio, acho que as capitais, no geral, as escolas têm grêmios mais estruturados, né? E é uma forma de já promover participação social, política, esportiva, enfim, dos jovens ali na escola, né? Eles já serem mais... formar líderes, etc. E aí eu comecei daí, aí na faculdade eu fui de DCE, e depois eu fui para um movimento também, que não é político por si só, mas que eu acho que não deixa de ser, que é o movimento Empresa Júnior. Eu fui ejoteira, né, que a gente brincava, que é quase uma seita, então quem faz parte do movimento Empresa Júnior sabe do que eu estou falando, é uma família assim, que a gente constrói lá, e que é um primeiro passo na vida profissional e que eu acho que forma muito grandes administradores e bons profissionais. Assim, eu acho que empresas júnior das universidades são grandes escolas. Assim. Eu arrisco dizer que eu aprendi mais em algumas coisas na empresa júnior do que em muitas disciplinas mesmo acadêmicas, sabe? Verdade. Então, assim, lá eu tive com 20 anos... na minha mão, gerenciei projetos de clientes como tipo a Reserva, Nike, que contratavam a empresa júnior da PUC para poder fazer grandes projetos de pesquisa, de mercado, de branding, social, sabe? Várias coisas na área da comunicação, que era o curso que eu estava fazendo. E aí, assim, era uma coisa que eu ficava, meu Deus do céu, como eu vou gerenciar um projeto para a Nike, ali novinha. Então, acho que treina muito bem, capacita muito bem os universitários do movimento Empresa Júnior. E aí, essa época, eu achava que eu estava, inclusive, afastada da minha vida política. Depois é que eu fui enxergar que isso fazia parte, porque tudo na vida é política, né? O que a gente come é político, o que a gente fala é político, as nossas decisões todas são políticas. Então, o movimento Empresa Júnior é um movimento importante de preparo, de capacitação profissional de universitários, de jovens, né, que querem empreender, mas não só empreender, querem ser bons profissionais, no geral, o ramo que for, assim. Então, hoje eu vejo, inclusive, a importância da política, por exemplo, apoiar o movimento Empresa Júnior. Então, na faculdade eu tive em DCE, Empresa Júnior, tudo que eu podia já era afiliada a partido, então, tudo que dava eu participava, eu me metia. Ela já vivia. Ô, Bia, uma coisa que eu achei legal, né? Olha o erro de gravação. Uma coisa que eu achei legal, bacana, foi que a sua campanha, você deu o seu plano, né, de governo, é assim que fala? Sim. Né? Como um currículo para as pessoas. Para elas não te verem como uma candidata, mas sim como uma pessoa que está procurando um emprego. Eu acho que realmente é o que vocês representam, né? Sim. Vocês trabalham para a população, mas a maioria não tem essa noção, sabe? E de onde surgiu? De onde que veio essa sua ideia?
essa minha ideia veio lá de Taubaté. Uma amiga minha que era vereadora lá, foi candidata a prefeita, Lorene, ela é fantástica, assim. E ela faz parte, junto comigo, de um movimento que é o Renova BR, que é uma escola de política que eu faço parte, que fomenta formação, preparo de políticos no Brasil. Sim. Então, é uma instituição, uma escola mesmo, que une gente do PT ao PL. A gente lá se encontra para estudar. Eles botam em sala de aula políticos do PT ao PL para estudar junto. Eu acho isso sensacional, porque, fantástico. Assim, num plenário, né, no parlamento, né, nos parlamentos no geral, seja na Câmara Municipal, seja em assembleias estaduais, no Congresso Federal, a gente tem que lidar com essa diversidade. A democracia pressupõe o diálogo e esse amplo diálogo. Então, assim, por que não ter esse diálogo também em sala de aula? Né? Então, eu acho muito legal ir para a sala de aula, estudar constantemente, porque o Renova possibilita essa capacitação constante, assim, nossa, com políticos de espectros ideológicos diversos, assim. Então, lá eu conheci vários políticos que são referência para mim. A gente tem que lembrar que somos servidores, né, concursados, também somos servidores da população. Então, nas campanhas eleitorais, uma forma que eu tenho de lembrar isso é entregando meu currículo, mostrando para as pessoas. É uma forma também de eu já falar dessa importância que eu considero do preparo e mostrar o quanto eu me preparei para ser política, da minha trajetória, do que eu já fiz para a cidade e tudo mais. E aí pedir o voto das pessoas. Então é uma maneira mais né, sutil, legal ali, eu acho, de pedir voto até. Não foi agressivo, né? É diferente. Não traz a realidade. Exatamente. Ela trouxe, na verdade, para a realidade, tipo, opa, eu tô aqui para trabalhar para vocês, sabe? Exatamente. Eu achei isso bacana. E, Bia, você acredita que tem algum projeto social que deveria virar política pública? Tem vários, né? Eu acho que poderia citar várias coisas, mas eu vou falar aqui especialmente de um assunto que é um assunto que tem sido muito delicado para o Estado do Rio, que é segurança pública. E aí vou chegar lá. A gente viu a operação policial agora no Rio, recente, que foi a mais letal já vista na história. A gente tem vivido com essa insegurança, convivido com essa violência pelo estado todo. A gente, em Três Rios, sabe, é uma cidade do interior, mas que já tem convivido com essa violência, assim como várias cidades do interior, e a capital nem se fala. Qual é uma das maneiras mais eficazes a longo prazo, né? Porque, óbvio, a gente tem a perspectiva policial e da força, né, para combater por agora, e inegável a necessidade, mas a longo prazo mirando a transformação da sociedade. Políticas sociais que muitas vezes são feitas de maneira muito mais eficaz por projetos sociais, de maneira independente, do que pelo governo em si. Então, aqui na nossa cidade mesmo, a gente vê várias instituições, até parceiras do governo, que ajudam muito com projetos esportivos, projetos sociais, culturais, a dar novos caminhos, oportunidades e mostrar um caminho de dignidade para os jovens da nossa cidade. E digo isso, se aplica ao estado do Rio de Janeiro inteiro. E aí isso precisa ser feito de maneira sistêmica por parte dos governos. Transformar políticas sociais em políticas públicas permanentes. Como que a gente pode fazer isso? Ensino em tempo integral. Não estamos inventando a roda. Brizola buscou fazer isso com os CIEPs no governo estadual. Isso era uma maneira de implementar não só tipo, a qualidade do ensino pedagógico em si, português, matemática. Era uma maneira de botar aqueles alunos, as crianças, os jovens, na sala de aula para poder ter no contraturno escolar acesso a outras atividades esportivas, culturais, e ali eles descobrirem talentos, oportunidades e descobrirem que o melhor caminho para a vida deles não é pelo tráfico, não é pela violência, né? E aí eu acho que a principal maneira de responder essa sua pergunta é o que a gente mais precisa transformar de um projeto social em política pública. Projetos sociais, esportivos, culturais, como esses de bairros, que às vezes se resumem a um projetinho do bairro tal, e às vezes a gente vê e diminui muito a potência e a importância daqueles projetos, sabe? Às vezes não ajuda e aquilo ali cai por terra. Porque a pessoa que está por trás dos projetos, né? Pessoas, não só uma, mas acredito que engloba várias pessoas, às vezes ela não tem, e eu vejo muitos projetos, acho que foi até o nosso professor, o Fumaça, ele participava de um que ele não tinha apoio. Ele mais uma galera, exatamente, tirava do bolso mas ele falou, Tati, eu consegui até um certo ponto, depois eu não consegui mais. E ele ficou triste, porque eram crianças que às vezes iam que não tinha comida em casa. Às vezes iam pela comida, sabe? E ele é muito bom com criança, com pessoa.
E ele conseguia reverter, segurar que aquelas crianças estavam ali para fazer uma luta, para fazer qualquer outra coisa. Ele falou como que as crianças são realmente carentes. E aqui na nossa cidade a gente tem vários projetos como esse, sabe? Ontem a gente estava em contato com o GF, que é do Grupo Espírita Fé e Esperança, que tem vários projetos super bacanas. Projeto lá no Barros Franco. Tem projeto... Aí tem outros, tipo assim, a própria APAI, que aí é um foco, um nicho determinado, mas Luz do Amanhecer. Vários projetos na nossa cidade que fazem que precisam desse suporte maior, porque senão vive de doação, de uma instabilidade ali que... Verdade. E difícil, vai né? até um certo ponto, depois Sim. não aguenta. E uma coisa, eu estava ontem num desses cursos lá do Jeff, que é de um coral. E aí tava lá com a molecada, claramente você vê aquela idade pré-adolescente, que às vezes ele não tá nem aí pro coral em si, sabe? Tem uns que estão curtindo, tem uns que estão meio, sabe, tô aqui, obrigado. E aí eu falei com eles, eu falei assim, cara, ó, a gente tem que entender que vocês estão aqui num coral, às vezes não é porque vai sair daqui todo mundo e virar cantor. Mas é porque nesses projetos que vocês vão ver e entender e conversar e conhecer gente, se conectar e pensar num propósito, sabe? E dali surgir caminhos de oportunidade para a vida deles, sabe? Então, acho que nem todo projeto esportivo vai sair um jogador de futebol, nem todo de dança vai sair uma dançarina, um dançarino, mas dali saem... Exato, tipo... mais dignos já, né? Exatamente. Para se inserir na sociedade. Isso. Isso daí. Verdade. Bia, um dos papéis do vereador, né, é fiscalizar o executivo. E onde a gente vê, assim, que o executivo perde mais tempo e dinheiro na gestão pública? Onde perde mais tempo e dinheiro? A gente vê, assim, boa pergunta. Né? Porque é tanta coisa que a gente vê. Vem recurso, o recurso não foi aplicado, mas pegando um exemplo no geral. O que você acha? Tá, eu acho que tem várias formas de responder isso, porque eu acho que assim, ineficiência na administração pública às vezes é grande, às vezes não. Não sou a pessoa também que... Até porque, inclusive, eu venho da iniciativa privada, assim, eu sou empreendedora. E vou fazer até um meia-culpa aqui enquanto uma pessoa, tipo, eu, enquanto empreendedora, sempre tive uma visão mais, assim, de, tipo, o quanto que a administração pública tem que aprender com a iniciativa privada. E eu acho que tem coisas que tem, tipo, eficiência dos gastos públicos e tal, porque muito gestor, inclusive, entra e tipo, não pensa em economia dos gastos e tal, porque... caramba. Pode só apertar aqui. Porque não pensa como seu dinheiro. E, no fundo, é o nosso dinheiro, a gente que está pagando os impostos é o nosso dinheiro. Mas, por outro lado, a administração pública ela é muito diferente de uma administração de uma empresa, né? Então, os desafios são muito peculiares ali e, por isso, é difícil, às vezes, comparar. Mas eu acho que, por exemplo, tem um desafio enorme que é de perpetuidade de informação. Assim, tipo, como gestão muda. Aqui na nossa cidade, então, que caiu o prefeito, mudou. Sim. Só nos últimos anos eu fiscalizei, já estou indo agora para o segundo, mas que mudou a gestão, enfim. São muitas mudanças, né? E aí a gente vê informações se perdendo. E aí, quando informações se perdem, nessas transições de governo e tudo mais, é dinheiro que perde. E aí, não só por perder informações, mas também por querer dar a sua cara. Aí, cada gestor quer dar a sua cara. Então, assim, um exemplo banal é de, tipo, cada prefeito chegar pintando tudo da sua cor, da sua gestão. Então, tipo, vou dar um exemplo ridículo. Mas, deixa tipo, eu pintar aqui da minha cor para falar que eu tô aqui. Ao invés de pensar, por exemplo, em investir numa qualidade da estrutura de uma escola que seja permanente, sabe? Azulejos que não independam da cor de um governo. Aí não, tem que pintar a escola na cor daquele governo, sabe? Coisas assim como essa que eu acho que ali se perdem muito. E eu acho que um dos grandes pontos assim que o político investe mal, às vezes, é por mirar muito em políticas eleitoreiras, sabe? Tipo, tem muito político, a verdade é essa, seja dita, que investe em políticas sociais, tem uma cara ali de uma política social, mas que, na verdade, está sendo uma política só para ganhar voto. Sim. Então, não pensando de maneira a perpetuar. Então, esses projetos sociais que a gente estava citando mesmo, para mim, é um exemplo. Tipo, quando você faz um projeto só num bairro que ali você tem mais voto, sabe? Tipo, você tem que pensar onde mais precisa... Num projeto que vai ser permanente, mas que vai ser duradouro. Desculpa, tá? Pode falar. Mas vai aonde ela tem mais voto. Opa, deixa Total. eu aqui, porque aqui já tá colocar 50% garantido. Sim. E aí o desafio, porque também a gente não precisa negar a política, né? Tipo, pra gente estar no espaço político e fazer políticas públicas, eu preciso do voto. Sim. Preciso da validação popular para eu estar lá dentro. Sim. Só que aí qual é o grande desafio de um bom gestor e competente e honesto e blá, 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 que a gente falou lá no início?
é fazer a política pública de fato necessária para o território, não para onde eu tenho mais voto, mas para onde mais precisa. Conseguir comunicar bem aquilo, fazer com que aquilo seja eficiente, a ponto de depois aquilo também reverter em voto. Que é isso, você precisa. É negável, também não vou fingir, político que não quer voto também não faz sentido, porque a gente precisa do voto para estar lá dentro. Mas é isso que é o grande desafio, porque aí também não é fácil. É muito mais fácil fazer a política só que dá voto. Então, e aí vai se mantendo no poder, né? Exatamente. Então, acho que é isso. E aí bate nisso da eficiência, sabe? Porque aí nessa que eu acho que muita gente se perde. E às vezes eu acredito mesmo que muita gente entra bem intencionada na política. Só que essa coisa do sistema, tipo, do poder, sabe? Vai te fazendo querer se manter lá e cedendo em valores, sabe? Então, outros caminhos. O negócio é você ter firmeza de não ceder em alguns valores, você entender o que não, aqui eu tenho que, sabe, ser firme, o que me guiou até aqui é isso, e não render a políticas populistas e eleitoreiras. Poder e dinheiro são duas coisas que... Quer conhecer uma pessoa? Dá poder ou dinheiro que você vai conhecer ela de verdade, né? Mas, enfim. E dentro de Três Rios, vamos falar um pouquinho da nossa cidade, o que você acha das políticas públicas nos próximos anos, o que é mais necessário pra gente aqui? A gente sabe, bate aí educação, segurança pública que você falou, mas para nossa cidade, o que você vê de prioridade em políticas públicas? Sim. Então, eu estava na ponta da língua, até porque na campanha agora para prefeita eu tive um plano de governo que tinha 3 eixos de prioridades para a gestão da cidade. São eles que eu não fui eleita, mas eu continuo achando, não mudou, eu continuo achando que são as prioridades para a cidade. Saúde, segurança e transporte. Saúde é prioridade não só em Três Rios também, a gente ainda vê coisas básicas sem serem bem feitas. Então, assim, a pessoa vai num postinho de saúde, não encontra o medicamento que precisa, exames que demoram muito tempo para serem marcados, e coisas como essa que a gente vê numa cidade que tem um orçamento, né, para o ano que vem, por exemplo, previsto em 615 milhões de reais. Não falta dinheiro, falta gestão. Eu vi até um vídeo, desculpa lá, José, cortando tua pergunta. Eu vi até um vídeo que você postou no Instagram, achei bem bacana. Ele estava falando aqui, a gente estava nos bastidores, ele estava falando que, acho que ano que vem, né, 650 milhões? 615 milhões. 615 milhões. A gente recebe royalties? Recebe, né? Sim. Então, sim. E tem cidade, assim, com recebimento de royalties, eu vi, mudou a realidade da cidade, né? Só com recebimento. Só com aquela receita a mais que vem no orçamento da cidade. Pois é, e aí o grande ponto eu acho que é pensar assim, cara, com um orçamento anual de 615 milhões, quando falta um medicamento, me faz pensar assim, não tá faltando dinheiro, falta boa gestão daquele dinheiro. Pública, né? Volta no que você acabou de perguntar da eficiência, assim, do gasto, né? Então, a gente tem que fiscalizar isso, acompanhar o orçamento, assim, olhar gasto por gasto, né? Por isso que até, às vezes, eu converso com amigos deputados, assim, a gente fala, cara, ser deputado deve ser interessante, bacana, você discutir assuntos mais amplos. Mas, cara, vereadores têm uma função tão importante. E, às vezes, nem são tão valorizados, assim, porque é a gente que fiscaliza na ponta cada centavo. Porque, tipo, a vida das pessoas não acontece no Estado, não acontece na nação. Tipo, a gente vive nas cidades. Então, tipo assim, é o vereador que fiscaliza quanto que vai para merenda escolar, o quanto que vai para um transporte escolar, o quanto que vai para o medicamento no postinho, o quanto que vai para o exame, sabe? Então, isso tem um papel assim, muito importante dessa fiscalização, né? Por isso que o papel do vereador de fiscalizar é tão importante e não pode ser deixado de lado, né? Assim, mesmo que pessoas que são bases do governo não podem deixar de fiscalizar. Não é porque às vezes você defende um governo, acredita naquela gestão... Você vai tapar os olhos, né? Exato. E o dinheiro, gente, o dinheiro público tem que ser fiscalizado de fato, né? Acho que é um ponto que muitas pessoas falam em Três Rios, a falta de exploração do nosso turismo. Por que você acha que Três Rios entra governo, sai governo, mas eu acho que ninguém de forma eficaz explora o turismo da nossa cidade? Eu acho que a gente tem um potencial turístico forte. Sim. Temos, eu também acho, concordo, e acho que falta mesmo essa articulação, assim, que você vê exemplos de cidades próximas, né, como Areal, Miguel Pereira, que foram... O boom turístico se deu muito pela visão de negócios, vamos dizer assim, até meio marqueteiro dos prefeitos, né? O Gutinho e o André Português lá, que tiveram essa visão a longo prazo da cidade e aí impulsionaram um turismo local ali. Eu acho que a nossa cidade tem um potencial turístico rural enorme ali, se a gente for pegar bem posta, esse enoturismo, né, relacionado às vinícolas, ao vinho, um turismo radical, que eu acho que a gente tem um potencial
para ser desbravado muito forte. Verdade. Desde o rafting, que a gente é polo do rafting, passando por trilhas de motocross, o cicloturismo, né? Tem muita trilha de bike na cidade. E isso, acho que não só 3 dias, assim, diria pelo estado do Rio inteiro, assim. A gente, às vezes, enxerga o Rio muito como cidade maravilhosa, o Rio capital. Só o E Rio, o interior do estado do Rio tem potencialidades maravilhosas, cachoeiras incríveis. Aqui na nossa região centro-sul fluminense, o vinho relacionado ao enoturismo. E aí essas trilhas de bike, trilha a pé, o turismo rural, né? Essas exposições agropecuárias, assim. Então, a gente tem muitos potenciais turísticos e que a gente precisa fomentar. Aí cabe, eu acho que aos gestores municipais, assim, articular por isso, assim, dar visibilidade, né? E de coisas básicas a grandes articulações, né? Tipo, agora eu mandei emenda, como vereadora, para a gente fazer placas pela cidade de turísticas, sabe? Então, porque às vezes o tririense, mesmo a gente que é daqui, muitas vezes o tririense, por exemplo, nunca fez rafting. Já fizeram rafting? Não. Pois Assim, sei que existe, mas nunca fizemos. Eu nunca fiz. Muita gente nunca lá no fez encontro. rafting. E vem gente de fora. Todo fim de semana vem excursões de fora para fazer rafting na nossa cidade. O raft, ele começa onde? Era lá no Encontro dos Três, não sei se sai de lá. Então, Chega lá aquele hoje em encontro dia. de- Chega Sai lá? lá na rua direita. Ah, tá. Ah, é? É, Então ele você sai da pega- rua direita e chega lá. Você vai pro encontro, lá você entra num ônibus, assim, que eles te levam lá, numa parte lá na rua direita. Na divisa ali, né, com o Chiador, né? A divisa de 3 dias com o Chiador é uma parte no Rio que começa o rafting. Aí você chega no Pontal, lá no Encontro dos 3 Dias. Tem um almocinho lá, meio mineiro, assim, E bom. um restaurante. E aquele restaurante funciona Funciona ainda? quando tá rolando o rafting. Exatamente. Não é todo entendi. dia. Porque a gente foi lá aquela vez, você lembra? Fomos, tem muito tempo atrás. Muitos anos, Tinha um muitos pessoal saindo de raft lá no Mas é isso mesmo, tinha mesmo. Acho que eles estavam chegando, né? Então, mas assim, ó, é um Deve lugar sair de mal lá também, explorado, né? né? Exatamente. É muito mais explorado lá. Assim, eu acho nunca que fiz. falta essa visão do quê? Do gestor público. Não é a questão, né? A diversão vai vir gente de fora, mas isso vai fomentar todo o mercado, né? De hotelaria, Sim. de restaurantes. Então tem que ter essa movimentação. Então, a gente agora acabou de ter uma conquista até do mandato, que a gente conseguiu trazer a prova do vestibular da Federal de Juiz de Fora para cá, a prova do PISM, né? Ah, eu vou te perguntar. Já tá, eu tô adiantando, desculpa. Não, mas pode falar. Não tem problema, não, pode falar. E aí, a prova do PISM foi, óbvio, uma ação para a educação, é uma forma de dar acesso, democratizar o acesso a uma universidade pública de altíssima qualidade, próxima à nossa cidade, show. Mas, além disso, é também uma forma de fomentar, girar a economia aqui. Exato. Então, eu saí de casa, agora eu tô conversando com a minha tia, que eu sugeri ela, por exemplo, dela ir lá pra minha casa no fim de semana do PISM e alugar, fazer Airbnb do AP dela. E aí eu tava ajudando ela a anunciar o apartamento dela no Airbnb. É uma oportunidade, por exemplo, de alguém quiser fazer o mesmo, vai pra casa de um parente, ou você tem um apartamento 3 dias parado, porque vão ser 3 mil jovens que vão fazer a prova aqui no fim de semana de 6 e 7 agora de dezembro. Então, assim... gira, são 3 mil famílias, sabe? O shopping, né, vai bombar. Quem tem restaurante, a rede hoteleira já está lotada, já tem meses, entendeu? Então, assim, trazer eventos, assim, até relacionados à educação também ajuda muito a girar a economia da cidade, né? Exato, verdade. E eis aí um outro potencial, eu acho, da nossa cidade, porque não só esse potencial turístico, mas a gente acho que pode ser um polo educacional ainda maior do que a gente sabe? Verdade. Que além da Rural, Univertics, né? A gente pode ter outros polos aqui, Outras eu acho. instituições, né? Aí eu Também sempre concordo. gosto de falar que mudou a minha realidade foi a educação. Aham. Foi através da educação que eu pude ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para minha família. Então é muito importante Fomentar a educação. fomentar a educação, né? Verdade. Verdade. Vamos? Pode ir. Vamos. você. Ah, pode ir? Ah, eu tô aqui, eu tô assim, verdade, desculpa. Esperando. Ô, Comendo Bia, vamos mosca? Oi? Comendo mosca? Não, é porque que acontece? Ele ficava com um papelzinho aqui, ó. Agora eu vou falar. Tá. Ele ficava com um papelzinho aqui, agora ele arrumou esse iPad aí eu tô tentando olhar aqui de onde ele tá riscando. Mas, Bia, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, meio ambiente, né? Nós vimos Vamos. que você esteve lá no COP30. Uhum. O que você achou? O que você viu lá de diferente que você pode trazer? Ideias, né, para nossa cidade de Três Rios. Sim. Conta um pouquinho da sua experiência lá. Então, estar na COP foi muito especial, porque, assim, a sustentabilidade é um tema que mexe muito comigo, assim, eu acho que é muito importante, eu diria até que a minha geração já entende que não há política que não seja sustentável, não há Verdade. empresa hoje em dia que não possa nascer de maneira sustentável. Toda a nossa ação e atividade em vida aqui, ela tem que ser
planejando o futuro. Porque eu acho que as gerações anteriores não planejaram as cidades, não planejaram, né, o crescimento urbano. E a gente está pagando. A gente já está pagando o preço disso com a nossa saúde, com a má qualidade do ar, com calor extremo, com diversas outras consequências já desse não planejamento em consequência em relação ao nosso meio ambiente, né? E aí a COP30 é um evento global, né? As COPs são encontros anuais que reúnem lideranças climáticas do mundo inteiro. Então, assim, para mim foi muito especial estar ali vendo gente, sabe, das delegações de vários países discutindo sobre isso. Eu participei de painéis que foram organizados pela Bancada do Clima, que é uma organização que eu faço parte, que reúne vereadores e deputados que defendem a pauta climática pelo Brasil todo. Então, o legal que foi das coisas que eu participei lá, porque tinha muita coisa acontecendo, esse é um evento enorme, então difícil resumir o que foi a COP. Eu fiquei uma semana. Uma semana. Deu para fazer muita coisa. E aí, os painéis que eu participei tinham esse recorte de cidades. Sim. Então, assim, para resumir um pouco para mim, a minha visão sobre a COP e o que eu trago eu lá, esses outros vereadores, deputados e tal, a gente estava observando esses debates, escutando, absorvendo e debatendo entre a gente sobre como aterrar esse debate. Porque em eventos globais como esse, às vezes a discussão fica muito no campo das ideias e fica muito distante da realidade local na ponta. Então, assim, por exemplo, estava sendo discutido lá financiamento climático. Então, o Fundo da Amazônia, né, o Brasil, inclusive, buscando captar e conseguiu investimentos globais de outros, né, países investindo na preservação da Amazônia, investindo no meio ambiente e no Brasil. O presidente Lula, inclusive, chamou essa COP da implementação, porque o grande objetivo do governo federal brasileiro era buscar transformar e tangibilizar o que foi discutido lá em ações concretas e práticas. E aí, por isso, eu achei muito importante os painéis que a gente trouxe enquanto Bancada do Clima, porque a gente tinha como principal objetivo aterrar o debate, sabe? A gente fala, e aí, esse financiamento climático global de bilhões que está sendo discutido, como é que a gente vai fazer para esse dinheiro chegar lá na ponta, nas unidades de conservação que estão nas cidades, que é a gente que fiscaliza e que é ir trazendo para a nossa cidade aqui, né, para Três Rios, e para a realidade do estado do Rio, para o nosso bioma da Mata Atlântica. A gente tem muitas áreas de proteção ambiental que não são preservadas, que não tem sequer um plano de manejo, um plano de conservação, sabe? Assim, na nossa cidade aqui, metade do território de Três Rios, que corresponde a Bem Posta, nosso distrito, que é toda uma área de proteção ambiental. Lá não tem plano de manejo, sabe? O plano. Então, assim, se não tem nem plano, não está sendo feito, né? Não tem nada sendo cuidado. E quando a gente fala desse cuidado, eu faço questão, sou repetitiva, sou chata com isso, porque não é sobre bicho grilo, sobre abraçar árvore. É sobre qualidade da vida das nossas cidades, voltando ao que a gente falou aqui no início. É sobre a qualidade do ar, que está gerando problemas de saúde na gente, nas nossas crianças. É sobre calor extremo, sabe? É sobre as queimadas, que a nossa cidade sofre muito com queimadas. Daqui a pouco começa. Exato, pois é. Então, sobre as enchentes, que a gente sofre também muito. Então, Três Rios é um grande exemplo. A gente vive tudo aqui praticamente. A gente vive tudo. É enchente. Verdade. É enchente. O pessoal arruma um fogo que eu nunca vi igual. E ar, né? Graças a Deus está crescendo bastante, mas eu acho que está bastante prédio, né? Pois é. Mas tem que unir, né, essa parte de desenvolvimento com a parte de sustentabilidade. Não, sim. Tem que se dar. Exato, tem que andar em conjunto. Eu falo que Três Rios é rio sem praia. A gente não tem uma praia, tem um rio, né? Mas, assim, Sim. Aqui é muito, muito quente. É. Quando a gente vai pra Paraíba, ali, você já vê como é que muda, assim. Paraíba é mais fresquinho. Miguel Pereira é maravilhoso, é uma delícia. Adoro Miguel Pereira. Mas... Pois é, e aí para isso a gente precisa planejar e executar políticas que não são tão complexas, assim, a gente não está falando de coisa, nossa, mega dificuldade, não. Isso aqui, por exemplo, que você está falando agora, uma execução de um plano de arborização urbana que existe na cidade, já ajudaria muito. Imagina se a nossa cidade fosse arborizada, né? E aí você vê a Rural, que é no campus aqui da Universidade Federal, fez um plano de arborização já pelos alunos, pelos professores, gratuito para o município, falta só executar, sabe, tirar do papel. Então, já está ali de mão beijada. As poucas que tem estão arrancando ainda. Exatamente. Pois é. Voltando aqui em relação ao PISM, né, que você falou que tu conseguiu, como é que foi essa articulação de trazer o PISM para Três Rios?
Cara, essa articulação fluiu muito bem, assim, porque eu acho que tô curiosa. casou. Na verdade, a gente deu a sorte de casar com um momento que a COPESE, que é o órgão responsável pela organização desse vestibular lá da FJF, estava querendo uma nova cidade. Então, quando a gente fez contato com eles, a gente... E aí eu vou dar um passo atrás até nisso, porque é engraçado que um dia, minha mãe me perturbava, ela chegava, um belo dia ela chegou na manicure, a manicure dela estava contando que ia levar o filho, nananã, com uma perrengue para fazer o vestibular, PISM em Juiz de Fora, passa o fim de semana lá, gasta. Só te cortando, a minha irmã fez, né? A Isabela fez Uhum. lá. E assim, a nossa preocupação é que, porque ela tem 16 anos, 15, 16 anos. A gente sabe como é que tá a violência e tal. É um perrengão mesmo. E a minha mãe, quando ela vai, minha mãe fica nervosa, que fica muitas horas sem o telefone, que tá fazendo a prova. E minha mãe é toda nervosa, a gente tem que ficar, sabe, acalmando. Mas assim, é um perrengue. E tá aqui em 3 dias, cara, que maravilha. Facilitador imenso. Nossa, E maravilhoso. isso para quem tinha condição de levar. Né? Que se para pensar, tinha muita gente que às vezes não tinha nem condição de ir, pagar para o filho ir fazer um vestibular e passar um fim de semana em Juiz de Fora. Custo de alimentação, de transporte. E aí, a minha mãe ficava me perturbando até, tipo, você tem que trazer a prova do PISM pra cá. Foi só a mãe. A minha mãe, aí eu lembro de falar com a minha mãe, o vestibular de Minas, é Juiz de Fora, como é que eu vou trazer? Aí ela, não, vocês vão conseguir, não sei o quê. Aí a gente partiu do nosso mandato, a gente fez essa articulação, até o Rodolfo tá aqui com a gente na gravação, que vem lá da Federal de Juiz de Fora, ele Foi fez do seu direito mandato, lá. então. Pois é, e a gente buscou essa COPESE, que é esse órgão de organização, estruturação do vestibular. E aí eles, olha, a gente estava justamente procurando uma cidade. Aí eu falei, vai ser 3 dias, então, pode anotar. E aí a gente trouxe eles, mostrou que a comunidade escolar aqui estava doida para receber, estaria de portas abertas, levamos eles em escolas, universidades, né, que vão ser pontos de aplicação da prova, como o Colégio Rui Barbosa, a Univertix, a Rural. E aí deu super certo, vai ser agora o primeiro ano, mas vai ficar, né, pelos próximos, assim. E aí vai vir gente não só de 3 Rios, tipo Areal, Levi, Paraíba, até de Petrópolis tem gente vindo. Outro dia eu soube até de gente de Juiz de Fora que falou que a cidade fica tão caótica que falaram assim, eu vou para 3 Rios. Porque às vezes você tem que ir pra lá ficar o dia inteiro lá. O dia todo. E lá o trânsito fica tudo tão caótico, né? Que, aliás, a gente tá organizando tudo para não ficar aqui. Pro trânsito então, aqui também não ficar, rolando né? um super planejamento. Agora, nesse momento, a gente tá nessa etapa de organização do trânsito, da estrutura como um todo. E como tem sido essa organização? São instituições, Tranquila. né? A gente, com mandato, com a prefeitura, com órgãos, tipo, que têm sido muito parceiros ali, o Sebrae, esse comércio. Legal. Né, estão com a gente, esse comércio super ajudando pra gente falar com os lojistas, comerciantes para abrir domingo, às vezes o shopping aqui fecha, né? Então, pra, tipo, tá tudo aberto. Verdade, legal. Sábado e domingo, para poder dar conta. Uma Né? coisa que eu lembrei, que eu não esqueci de contar sobre isso do PISM, que teve um dia que um cara que trabalha com van me parou e falou assim, Bia, eu trabalho há anos com van, levando jovens pro PISM. Aí, quando ele parou, eu falei, ferrou, agora eu parei com alguém que ficou chateado com essa minha realização, certeza que ele perdeu dinheiro, ele não vai mais levar a gente daqui pro PISM. Aí ele falou, mesmo eu perdendo dinheiro, eu queria te agradecer, porque eu vi muitos e muitos anos jovens que se inscreveram e não tinham dinheiro para ir, me pedindo um desconto, e eu falava assim, entra. E ele falou, eu botava na van de graça, porque eu via que ele estava sem condição de ir para fazer uma prova, né, pro vestibular. Então, ele falou, eu sei como isso vai dar acesso à educação aqui, sabe? Eu fiquei, nossa, que máximo, Cara, vi que isso, legal. né, da pessoa, assim, então... Além de gerar economia, dar acesso àquelas pessoas que daqui não tinham condição. Não tinha, Agora fica facilitado. Que é a Sai realidade. de sua casa e vai ali, né, no Rui Barbosa fazer a prova. É muito Quem é mais daqui fácil. de 3 Rios, né? Pega um ônibus, Monte Castelo, desço cidade ali. pequena. Total. Muito legal. Muito legal. Parabéns mesmo, verdade. Obrigada. Por essa. É porque a gente não tem... a nossa realidade é outra. Então, o que pra gente é básico, é normal, pro outro não. Não ter dinheiro pra fazer a prova, sabe? E ela estando aqui, a prova sendo aplicada aqui na cidade, cara, isso vai ajudar bastante. Parabéns, verdade. Obrigada. Eu fiquei curiosa pra saber do PISM. Ô, Bia, você falou quando você foram 70 anos sem alguma mulher na política, não foi isso? 74. 74 anos. Você ainda vê resistência por parte da participação em mulheres na política hoje ainda? Vejo. Cara, homem é muito clube do bolinha, né? Vamos falar a verdade. Não quer ver as mulheres ali juntas. A verdade é essa. Os homens, às vezes, se fecham muito. Sim. Então,
E a gente tem que, às vezes, tipo, se impor mais, mostrar credibilidade, às vezes 3 vezes mais do que um homem para poder ocupar um espaço que seria natural para um homem, né? Exatamente. Então, acho que parte um pouco daí, assim. Ainda mais eu que tenho cara mesmo de novinha, eu vejo como é que às vezes as pessoas falam, ué, mas agora para prefeito então, sabe? Questionam muito a sua credibilidade, assim, sendo que me preparei para isso. Pela sua idade, né? Porque é nova porque ela não está preparada. Exato. O que a gente faz para conseguir reverter isso? Para ter mais mulheres com participação ativa na política? Eu acho que assim, é uma mudança estrutural, né? Então a gente vai levar um tempo mesmo, mas valorizando, buscando, né? Quando for votar, buscar jovens, mulheres que estejam pautando bem as cidades, que estejam pautando representatividade de uma maneira, né, coerente e justa. Então, acho que é por aí, porque é importante, né, todos falar, mulher, votar em mulher, a gente poder lembrar e reforçar isso para poder ocupar esses espaços. Porque a nossa Câmara de Três Rios é o reflexo do Brasil todo. Se for na Alerj hoje, você vê muito poucas deputadas, né, no Congresso também. Então, é uma realidade ainda do Brasil que a gente tem que ir mudando e lembrando toda eleição da importância. E eu acho que abrindo espaços e aí mostrando que, enfim, que somos todos, né, parceiros, temos uma luta em comum, assim. Então, não é a mulher querendo roubar o espaço do homem, é a gente ocupar o espaço que sempre foi nosso também, mas... E assim, para pensar, né, tantos e tantos anos que eram só homens pensando as cidades... Então, não é à toa que as cidades, muitas vezes, não refletem a necessidade da vida das mulheres. Verdade. Então, na campanha para prefeita agora, eu falei muito da importância da gente expandir o horário das creches, por exemplo. Nossa. Tem creche hoje que vai até 3, 4 da tarde só. A mãe trabalha até 6. Como é que faz? E aí, quem perde emprego é a mãe. Que, às vezes, quando não tem como fazer, com quem cuidar, ou a avó que busca alguém... Aí o pai vai trabalhar e a mãe que fica em casa e fica desempregada. Então, verdade. Aí a gente bate, né? Por que é tão importante ter mulheres na política, elaborando políticas públicas? Porque, gente, mulher entende melhor a dor de outra mulher, a vida. Então, a gente refletir essas necessidades na elaboração das políticas públicas, no planejamento das cidades, né? Concordo. Bia, hoje a gente vê assim, o Brasil muito polarizado. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro. O que você acha em relação a essa polarização para a população? Isso é bom, isso é ruim? Como é que você vê esse cenário? Cara, eu queria que atual? Fosse, na verdade, ideológico. Acho que o ponto é que não está sendo, né? Por exemplo, polarização boa que a gente viveu no Brasil foi quando era FHC e Lula, sabe? Aquilo sendo uma polarização de ideias, no campo das ideias. Entendi. Que eu acho que ali estava sendo discutido, né? Tipo, a cartilha do PSDB com a cartilha do PT, na época. Hoje em dia, eu acho que a tristeza e até polarização virou uma coisa ruim, porque a gente está vendo uma polarização num campo moral, sabe? Sabe? Discussões que estão muito distantes da realidade das pessoas. Sabe, a gente vê um monte de gente discutindo, sei lá, pronome neutro, criticando criticando coisas que não estão na realidade do nosso dia a dia mesmo, sabe? Verdade. E aí, enfim, acho que isso é muito ruim, é contraproducente para o Brasil, assim, né? Mas eu acho que a tendência, assim, é melhorar. Eu sou muito esperançosa, assim, também. Se eu perguntar sempre, acho que, ainda mais para o estado do Rio, eu acho que a gente tá numa... E aí, né, fazer campanha... Não vou fazer campanha antecipada aqui, mas eu quero muito ver um dia o prefeito do Rio, Eduardo Paes, ser nosso governador. Então, eu espero que isso seja ano que vem. Eu acho que, com as suas ressalvas, assim como qualquer outro político, Eduardo tem também, mas ele é um baita gestor. É inegavelmente um cara que transformou o Rio de diversas formas, sabe? É um baita gestor mesmo. E eu acho que a tendência é que ele seja um governador que vai mudar o histórico do nosso estado, sabe? Que está há muito tempo com governadores populistas, sabe? Que foram impeachmentados, de baixíssima qualidade mesmo enquanto políticos, sabe? Desde lá na época do Brizola, que eu acho que era bom, e aí o estado do Rio dali foi ladeira abaixo. Então, espero que, até pensando no nosso estado do Rio, ano que vem a gente possa retomar um espírito de política, do diálogo, sabe? E aí, contra essa polarização que é ineficiente, que eu acho que, por vezes, é burra, sabe, para o Brasil, assim. Porque se a gente tivesse, de novo, fazendo uma polarização de ideias, de debate, show, isso seria bom, positivo. Troca, mas não, né? É uma coisa de brigar. Briga. Brigando. Exato. O irmão, porque o irmão é não sei o quê, o outro é não sei o quê. E assim, quase se socarem por causa disso.
Realmente é a ideia, eu não concordo com você, mas eu te Mas a respeito. gente tem que se respeitar. Sim, Você sim, fazer o pois quê? é. Você Pois matar a pessoa? Vai Pois colocar uma arma na pois cabeça dela? Porque eu penso de um jeito, você pensa de outro? Pois é. eu Acho que é o que você está falando. É juntar ali, mas Aham. ir para um outro lado, né? Outro viés, outra vertente. Mas, infelizmente, só vejo de briga. É. Bia hoje é vereadora, mas onde que a Bia quer chegar politicamente? Eu tenho uma coisa pra mim que eu acho que assim, a gente tem que planejar, sonhar grande, sonhar pequeno do mesmo Sim. trabalho. Então, temos que sonhar grande e planejar a longo prazo, mas eu gosto de pensar para agora, né? Assim, a minha vontade hoje é transformar Três Rios, é transformar o estado do Rio num lugar melhor para se viver, né? Legal. Com uma educação pública de qualidade, com uma saúde de ponta como a gente merece, né? Viver num estado seguro, sabe? Né? Reverter esse quadro de violência das nossas cidades, do estado do Rio. E poder viver em cidades melhores, assim. Então, eu me candidatei para prefeita. Eu acho que, assim, se candidatar, processo eleitoral faz parte para político que quer, né, fazer mais, que tem ambições e propósito, né? Sabe onde quer chegar, o que quer fazer. Então, ano que vem, se for o caso, eu vou me candidatar. Ainda estou, agora o meu foco é ser vereadora, estou fazendo meu trabalho. Mas, como eu disse, eu sou do grupo do Eduardo Paes, que eu quero muito que seja nosso futuro governador. Então, se for necessário, se fizer sentido assim, para o grupo, eu coloquei meu nome à disposição. E quem sabe ser candidata a deputada estadual aqui da região. Há muito tempo que a nossa cidade não tem ninguém representando a gente na LERJ. Né? Não só Três Rios, Levi, Areal, Paraíba, Sapucaia, a nossa região aqui há muito tempo não tem ninguém. Eu lembro qual foi a última. Não lembro. Eu acho que é a Valdete. Foi né? a Valdete, isso mesmo, da NSS. Ah, é? Isso já Valdete. tem anos. Muito já. tempo. E ela fez muito voto aqui, ela era muito bem Muito votada. forte aqui, verdade. É. Ô, Bia, a gente não sei se você é nova, novinha, Mas né? já Mas tem ouvi falar. um momento aqui que a gente fala, não sei se você lembra, de frente, frente com a com a Gabi. Gabi, A gente tem de frente com a Tati. Verdade. Então, Amei. bate bola aí que você vai fazer com ela, tá? Rapidinho, tá? Show. Bora, Bia. Bora. Política é? Propósito. Perfeito. Maior trava da cidade? Maior trava da cidade hoje é o transporte público. Posso... tem que ser Pode. só? Tá. Não, pode falar. As pessoas talvez não tenham noção do buraco profundo que é o problema do transporte público de Três Rios, porque Aham. o que todo mundo enxerga como problema é a qualidade do ônibus. A qualidade do ônibus tá ruim e precisa melhorar, a gente precisa de uma renovação de frotas, mas o buraco é muito mais embaixo. As pessoas Hoje, não têm a noção. prefeitura não está subsidiando sequer 1 centavo do transporte público de Três Rios. A Transa funciona de maneira solitária, independente, não tem contrato com o município. E ao mesmo tempo isso está gerando vários outros problemas com a empresa. E a gente precisa resolver isso. Da maneira que for, isso tem que ser resolvido e encarado de frente. E a maneira a prefeitura tem que investir no transporte. Hoje está muito fácil do jeito que está, sem investir, sem gastar com transporte. Então, assim, se continuar do jeito que está, o transporte público de Três Rios está prestes a quebrar. Então, assim, isso tem que ser urgentemente sanado e resolvido. Por isso que você Porque falou senão do não seu dá. governo, saúde, Segurança e transporte. segurança e transporte. Só que Sim. você não finalizou o transporte. É verdade, eu Pode- falei só da saúde, na verdade. Não tem problema. Uma política pública urgente. Segurança pública. Segurança pública. O que a COP te ensinou? Me ensinou a sonhar grande, mas com o pé no chão. Educação muda quando? Quando ela mexe na realidade da vida, do cotidiano dos alunos, dos jovens de uma cidade. Verdade. O que Três Rios mais precisa? De maneira urgente, de Urgente. uma saúde pública de ponta e de melhor qualidade. Top. Uma pessoa que te influencia no mundo político? Eduardo Paes, meu futuro governador. E uma palavra que define sua trajetória, Bia? Afeto, porque eu acho que uma frase que guia o nosso trabalho é de que o afeto é revolucionário. Eu acho que isso é importante porque... Vou trazer até uma outra frase que eu gosto muito também, é que... Não sei se já ouviram, né? Tem entre ter razão e ser gentil, escolha ser gentil. Eu acho que falta muito gentileza, falta, sabe, na política, assim, tipo, a gente olhar o outro com mais generosidade, sabe, com mais Mais empatia, afeto. né? Exato.
Então, acho que a gente usa muito essa frase na política, no nosso mandato e tal, de que o afeto é revolucionário, porque eu acho que o afeto quebra essa polarização ruim para as famílias, para o Brasil, sabe? O afeto tem um olhar mais empático à demanda real da população e não de uma maneira que guia a fazer políticas populistas, eleitoreiras. Então, afeto, às vezes, pode parecer uma palavra mais superficial, mas não. Acho que ele traz reflexões muito profundas. Então, o afeto acho que me guia muito na política. Legal. Foi? Foi. Bia, novamente queria te agradecer aqui pela presença. O papo foi muito bom, né? A gente gostou bastante da sua presença aqui. Falar Obrigada, de política. eu que agradeço. Né, a gente sempre fala com as pessoas, o poder está no voto, né? Então, essas pessoas escolherem seus representantes é muito importante. Sim. Eu queria que você deixasse, essa câmera é sua, você deixasse uma mensagem que você quiser, onde a gente te encontra, fica à vontade. Me encontra na Câmara ou pela cidade. Eu agora até aproveito. Vai ao ar agora ainda, né? No fim do ano. Vai agora, semana Então, que vem já vou aí. divulgar o orçamento aberto. A gente está nas ruas da cidade, levando informações sobre o planejamento orçamentário de Três Rios para 2026. Então, todo fim de ano, na Câmara de Vereadores, a gente vota o orçamento e aí a gente vai analisar ali para onde vai cada centavo do nosso dinheiro, da nossa cidade. Então, eu faço esse projeto que eu levo para as ruas, para as praças públicas da cidade, informações sobre o orçamento, para a gente discutir junto, para eu ouvir a opinião da população e aí definir minhas ações no mandato na Câmara baseado nessa escuta popular e participativa. Então, aproveitar para divulgar essa ação do mandato, que é o que a gente está mais priorizando agora. De aproveitar no fim do ano, empreendam, aproveitem o PISME aqui em Três Rios como uma oportunidade, seja de fazer um Airbnb, alugar o seu apartamento, vender um negócio no fim de semana, né? E participem, jovens, do vestibular, que não dá mais tempo agora, mas pro ano que vem se inscrevam. E, enfim, meu trabalho eu sempre divulgo pelas redes sociais, tá lá no meu Instagram, Bia Bogossian, lá tem meu WhatsApp, quem quiser entrar em contato também. E deixar um recado, acho que de esperança, que a nossa cidade pode muito mais e tem gente boa querendo fazer acontecer, não digo só por mim, sabe? Assim, vamos esperançar em dias melhores para Três Rios, para o estado do Rio, para o nosso Brasil. É isso. Obrigada, Bia, gente. obrigado Adorei. de novo. Eu Bom demais, também. o papo é sempre bom. Pessoal, foi isso. Mais um episódio de Gestão na Veia. Então, olha o recado. O poder tá no voto. Pessoal, obrigado. Siga a gente, compartilha. Lembrando que o Instagram agora é separado, é Gestão Podcast. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.